Salve, salve nação santista, pra cima Santos na voz. Último vídeo do ano começando. Aquela breve retrospectiva do Peixão em 2021 do que aconteceu. Não foi nada fácil, mas eu senti a obrigação de trazer aqui pra vocês. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal, prometo. E antes de começar, eu tenho um aviso pra vocês. Não saiam daí, que logo logo eu estou de volta, porque eu vou ter 1 minuto pra falar de todos os tópicos. Vai ser um desafio e tanto, mas eu prometo que vou tentar. Valeu! No europeu, a gente já sabe quem vai sorrir à toa. Você. Cotação sem comparação, campinho interativo com estatísticas, saques imediatos via Pix e muito mais. Bet Nacional, aqui dá jogo. Começando, hein? O primeiro tópico é Ariel Roland chegou. O Ariel Roland chegou no começo do ano numa expectativa enorme de um técnico campeão da Sul-Americana, com um técnico com ideias novas, ideias diferentes, estilo de jogo diferente, de ver futebol da maneira diferente. E o Ariel Roland chegou com uma expectativa enorme, enorme, porque também na entrevista ele prometeu um time compacto, um time ofensivo, que jogasse pra frente. E durou um mês aí, pouco mais de um mês. Infelizmente não deu certo. Beleza? Ó, próximo tópico. Já tirei o boné. Então assim, rapaziada, próximo aí, ó, Paulistão. Paulistão começou, o Santos jogando com a garotada, porque a temporada 2020 mal terminou, já começou a 2021. Então o Santos começou o Paulistão com a garotada nas primeiras rodadas, até os titulares descansarem, ter um pouco de férias, né? Então assim, o Santos estreou contra o Santo André empatando em 2-2, gol do Giamota e do Gabriel Pirani. O Santos fez alguns bons jogos com a molecada, mas é um fardo muito pesado. O único jogo que o Santos jogou de titular foi 2, eu acho, se eu não me engano, 3 na verdade, contra o São Paulo, Palmeiras e o São Bento na última rodada. E já vamos explicar o porquê, porque o Santos brigou até a última rodada para não cair. Vai passar um pouquinho do tempo, mas o Santos brigou até a última rodada para não cair. E foi muito difícil o Campeonato Paulista para o Santos, porque durante o Campeonato Paulista, que foi o clássico contra o Corinthians, que foi o primordial para a demissão do Ariel Roland, porque a pressão da torcida estava muito grande. E também estouraram o rojão lá em frente onde o Ariel Roland estava morando, ou hospedado. E o Ariel Roland no dia seguinte falou que não ia mais ficar no Santos. Passou até um pouquinho do tempo, mas o Paulista foi muito, mas muito desgastante para o torcedor santista. E quem terminou o Paulistão foi o Marcelo Fernandes. O Santos brigou até a última rodada para não cair, como eu falei, e escapou aí ganhando de 2-0 do São Bento. Passou um pouquinho, mas não tem diferença, nos próximos vai passar. Agora é Libertadores. Mano, a Libertadores o Santos começou com um técnico que durante a competição já trocou. Vamos lá. Primeiro, o Santos enfrentou o Deportivo Lara na pré-Libertadores na primeira fase e depois enfrentou na segunda fase da pré-Libertadores o São Lourenço. O Santos passou pelos dois. O primeiro jogo contra o São Lourenço lá na Argentina, o Santos jogou muita bola, iludiu demais. O Ângelo marcou o gol ali e entrou para a história do Santos como o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores. E assim, o Santos começou a caminhada na fase de grupos contra o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro e perdeu de 2-0 em casa. Ali já meio que pressionou o Ariel Roland naquele momento. E o Santos perdeu, acho que do Boca Juniors, né? O Santos perdeu do Boca Juniors, só que o Ariel Roland já não era mais treinador do Santos. Era, acho que, o Marcelo Fernandes. Aí o Santos foi contra o The Strongest, se eu não me engano era o Marcelo Fernandes ainda, meteu 5 no The Strongest na Vila, acho que na terceira rodada, e meio que aquilo ali deu um up. Acho que o torcedor santista meio que falou, ó, agora tem chance. Aí enfrentamos o Boca Juniors na Vila com a estreia do Diniz, ganhamos de 1-0 e aquilo deu sobrevida ao Santos. Só que aí fomos enfrentar o The Strongest fora de casa, perdemos, o Boca ganhou seu jogo e chegamos a ser eliminado, mas ficamos na terceira posição do grupo e fomos para a Sul-Americana.
É isso aí, rapaziada. Libertadores já encerrou pro Santos aí. Passou de novo um pouquinho do tempo, mas não tem importância. Como eu falei no tópico anterior, Fernando Diniz chegou ao Santos cheio de desconfianças de boa parte da torcida e outra parte da torcida animada com o estilo de jogo do Fernando Diniz, ofensivo, futebol pra frente e tudo mais. No decorrer da sua passagem, logo no começo, ele já perdeu o Luan Pérez, vendido pro Olympique de Marselha, e ali deixou uma lacuna muito grande na defesa do Santos, porque o Luan Pérez era a espinha dorsal da defesa do Santos e estava jogando muita bola. O Fernando Diniz começou o brasileiro com o Santos, e aí já vamos entrar em outro tópico. Começou o brasileiro com o Santos, demorou um turno no Santos, no brasileiro, acho que, e foi demitido no começo do segundo turno. Mas aí o próximo tópico a gente vai começar. Valeu? Brasileirão, rapaziada. O Brasileirão, o Santos começou perdendo do Bahia de 3-0 fora de casa. Ali a gente já falou, vai ser muito, mas muito difícil esse ano o Brasileirão pro Santos. Muitos falando que o Santos era um sério candidato ao rebaixamento, que ia cair, mas essa camisa é pesada. Enfim, o Santos fez bons jogos no primeiro turno do Brasileirão contra o São Paulo, na Vila, Atlético Mineiro na Vila ganhando do Atlético, contra o Grêmio fora de casa. Fez bons jogos no primeiro turno do Brasileirão, mas foi perdendo força, que eu acho que o Diniz, que já estava no comando do Santos, perdeu o vestiário. E logo em seguida veio a estreia na Sul-Americana, na fase de mata-mata, que já vou entrar em detalhes aí no próximo tópico. Entramos na primeira parte do Brasileirão, daqui a pouco vai vir a segunda. Vamos lá agora, rapaziada. Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Santos entrou nas oitavas, né? Porque tava na Libertadores e os times que disputam a Libertadores entram nas oitavas. Então assim, o Santos jogou contra o Cianorte, jogando lá fora de casa, ganhou de 2-0. E na Vila Belmiro ganhou só de 1-0. Poderia ter ganhado demais, mas ganhou só de 1-0. Passou para as quartas para enfrentar o Atlético Paranaense. Perdeu lá na Arena da Baixada, se não me engano, por 1-0. E teve um pênalti que não marcaram pro Santos, toque de mão lá do Renato Kaiser, deu o que falar. E na Vila Belmiro o Santos foi eliminado. No segundo jogo já era o Fábio Carille como treinador, mas o cara não tinha culpa nenhuma, que era o primeiro jogo dele no comando do Santos, se eu não me engano. Então, o Santos foi até as quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos lá, rapaziada, Sul-Americana pro Peixe. Esse ano foi muito difícil a Sul-Americana pro Santos. Por quê? Já logo de cara já enfrentamos o Independente. Já queríamos a revanche daquele jogo lá da Libertadores de 2018. E o Santos, aqui na Vila, ganhamos do Independente de 2-1. Foi 2-1 ou foi 1-0? Foi 1-0, eu acho, o gol do Caio Jorge. Acho que foi 1-0. Isso mesmo, foi 1-0. Aí o Santos foi lá pra Argentina e contou com uma atuação de gala do João Paulo, defendeu demais e o Santos empatou 1-1. Pegamos o Libertad nas quartas de finais, ganhamos na Vila Belmiro de 2-1, só que não jogamos bem, mas ganhamos. Fomos para o Paraguai e perdemos de 1-0 no jogo pífio do Santos, e ali eu acho que culminou com, pouco depois o Santos foi demitiu o Fernando Diniz. Brasileirão parte 2, juntamente com a chegada de Fábio Carille. Vou emendar as duas já aqui, tá? Pra falar. Quando o Fábio Carille chegou, muitos não gostaram, falando que ele não era técnico pro Santos, que ele era retranqueiro e tudo mais. Só que olhando hoje, friamente, a gente entende que aquele momento pedia um treinador como o Fábio Carille. Por quê? Para acertar a defesa, para acertar o time, para deixar o time mais compacto. E foi o que aconteceu. No começo foi difícil. Fábio Carille não ganhou os 3, 4 primeiros jogos e depois ganhou aquele jogo contra o Grêmio, aquele jogo emocionante contra o Grêmio que o Wagner Palha fez o gol no finalzinho, o juiz deu um impedimento, mas o VAR confirmou o gol, que foi legal, e aquele jogo foi emocionante demais e deu um up, uma arrancada
né, pro Santos. O Santos perdeu também do América Mineiro, que o Jean Mota foi expulso e a partir dali o Jean Mota não jogou mais no Santos. E o Fábio Carille foi arrumando aos poucos o Santos e foi engrenando o Santos, e foi engrenando. Aí ganhamos partidas como Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, aí ganhamos do Fluminense, Bragantino. Acho que o melhor jogo do Santos no segundo turno foi contra o Flamengo lá no Maracanã. Tá certo que o Flamengo tava com uma equipe alternativa, mas é uma equipe muito forte ainda, e muitos diziam que o Santos ia perder lá, e a decisão do Santos para ficar na primeira divisão ia ficar na última rodada, mas o Santos foi lá e ganhou, jogando bem. Então, assim, e o João Paulo mais uma vez pegando tudo. O João Paulo esse ano foi o destaque do Santos, e o Santos conseguiu se manter na primeira divisão. E analisando, como eu falei, friamente, o Fábio Carille era o treinador certo no momento. Eu poderia encerrar aqui a retrospectiva do Santos em 2021, mas seria ignorância da minha parte não reconhecer o que a torcida do Santos fez desde que voltou a torcida nos estádios. Ela deu show, realmente, ela deu show, abraçou o time de uma tal maneira que eu nunca tinha visto na minha vida, desde que eu me entendo como gente e como torcedor do Santos. Eu nunca tinha visto algo igual. Acho que nem em 2008 a torcida abraçou o time como abraçou esse ano. Como? Aumentando o número de sócios, esgotando ingressos, lotando a Vila Belmiro, jogos fora de casa contra a Inter e contra o Flamengo dando show. Então a torcida do Santos está de parabéns, merece todos os aplausos aí, e que 2022 não seja diferente. Vamos estar junto ainda mais do nosso Peixão, porque ele é gigante e a sua torcida também. Valeu, rapaziada, tamo junto, feliz ano novo, um próspero 2022 aí pra todos nós, e que seja de muita felicidade, calmaria e títulos do Peixão. Valeu, tamo junto e é nóis.